O Brasil tem alcançado avanços científicos significativos na área de reprodução animal. Muitos desses avanços são resultado do trabalho de centros de pesquisa como a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que fica em Brasília, no Distrito Federal. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia faz história na pesquisa de reprodução animal. Uma das técnicas utilizadas na área da reprodução animal é a clonagem, que você já deve ter ouvido falar. Vamos saber um pouco mais sobre o processo de clonagem. Nosso convidado é o técnico da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Edivalson Bezerra Silva, autor do livro Brasil, do Descobrimento à Vitória, editado pela Embrapa Informação Tecnológica. Edivalson, fale um pouco mais sobre o seu livro e sobre a Vitória. Bom, Ingrid, Vitória da Embrapa foi o nome dado ao primeiro animal clonado da América Latina. A Vitória da Embrapa é o resultado de uma série de técnicas desenvolvidas ou adaptadas pelos pesquisadores da Embrapa nos últimos 20 anos. Tudo isso está sendo contado no livro Brasil, do Descobrimento à Vitória. O livro é numa linguagem acessível, ele é todo em versos. Vamos ver um trecho do livro? Mas a vaca já emprenhava-se fazendo seleção, aproveitavam seu cio, fazendo inseminação. Aplicando-se o sêmen, nasce um bezerro ou dois, e as vacas ficam prenhes, sem namorar com os bois. Se eu já estou ouvindo a sua admiração, espere só eu dizer o que se faz do embrião. Aí você me pergunta, mas o que é embrião? É o bezerro já pronto, uma nova geração. De dentro da vaca prenhe, ele é então retirado, implantado em outra vaca, ou se não é congelado. Cerca de 6 embriões se tira de cada vez, e cada embrião tirado pode ser outra prenhez. Eu vou explicar direito para ninguém ficar pinel. Em cada prenhez se usa uma vaca de aluguel. A vaca de aluguel, para a história ficar inteira, é só mera geradora, sem ser a mãe verdadeira. Esse mesmo embrião, depois de descongelado, e se não for transplantado, pode ser manipulado. Pode-se saber o sexo através da sexagem, ou ele pode servir a uma pequena clonagem. Ele se transforma em 2, se dividido sem erro, e cada novo pedaço também é novo bezerro. O que era para ser só um, virou em 2 bezerrinhos, como cópias um do outro, eram em tudo iguaizinhos. Esses ditos bezerrinhos, para cumprir essa sina, foram os primeiros nascidos na América Latina. E o Brasil começou a demonstrar competência no avanço da pesquisa e domínio da ciência. Agora preste atenção para não se complicar. Veja só o que a pesquisa já conseguiu alcançar. Essas 2 palavrinhas, que depois vou repetir, é para que o boi e a vaca possam se reproduzir. Sêmen é a parte do boi. Óvulo é a parte da vaca. Sem esse material, a reprodução empaca. O sêmen já congelado, já retirado de touro, se juntou com os óvulos de vacas de abatedouro. Depois, no laboratório, entre placas e banqueta, começaram a dar a vida aos bezerros de proveta. E os nossos pesquisadores, que são muito estudados, viram que seu trabalho tinha se concretizado. De fecundação in vitro foi o trabalho chamado. Também de vitro os bezerros foram logo apelidados. Zebuína era a raça, e para o Brasil, uma glória. Imagine que no mundo foram os primeiros da história. Assim já nasceram órfãos, pois as mães não conheceram. Mas logo os pesquisadores o problema resolveram, tirando o óvulo da vaca, usando a aspiração, para depois trabalhar na sua fecundação. Esse processo também, no Brasil, não se fazia, usando bomba de vácuo e ultrassonografia. Para comprovar essa técnica e as outras se somar, nasceu mais um bezerrinho da punção folicular. Filho esperado foi a explicação que se deu.
Mitancorê foi o nome do bezerro que nasceu. É bom também que eu diga, enquanto você respira, que isso tudo aconteceu na fazenda Sucupira. Não pense, caro leitor, que terminou nossa história. Agora vamos falar da nossa grande vitória. Com a evolução das pesquisas, vejam só o que inventaram. Pegaram o óvulo da vaca e o seu núcleo retiraram. Pegaram depois o embrião e as células isolaram. Da célula e do óvulo, um novo embrião criaram. Dos embriões recriados, um deles foi transplantado e na mãe de aluguel, um bezerro foi gerado. Para falar a verdade, o referido animal não era macho, era fêmea e da raça cimental. De Vitória foi chamada, da Sucupira a Inquilina, que foi o primeiro clone da América Latina. É clone porque, em tese, cada célula aproveitada seria bezerra igual, sem tirar e nem pôr nada. Eram ao todo 29 as células daquela vez. Das 29 tiradas, só uma virou prenhez. No caso da ovelha Dolly, era a célula mamária de uma ovelha adulta e não célula embrionária. Parece que a ovelha envelheceu de repente, enquanto que com a Vitória tudo segue normalmente. Pioneira no processo, a ovelhinha clonada, com problemas de saúde, foi então sacrificada. Agora a nossa Vitória precisa de paciência, pois vive sendo mostrada como o primor da ciência. Imagine os portugueses retornando na história e, em vez de índio em mandioca, encontrassem a Vitória. Edivalson, você poderia explicar um pouco mais sobre o processo de clonagem? Claro. No livro tem uma ilustração que mostra todo o processo. Vamos ver? Aqui podemos ver uma vaca e um boi. A junção do sêmen do boi e do óvulo da vaca gera um embrião que é o óvulo fecundado. Essa fecundação pode acontecer naturalmente pelo contato direto do boi com a vaca, pela inseminação artificial ou pela fecundação in vitro no laboratório, como mostramos antes. Nesta outra ilustração, temos apenas uma vaca que vai fornecer o óvulo no processo. No começo das pesquisas, os óvulos eram retirados de úteros de vacas abatidas em abatedouros. Eles eram utilizados na fecundação in vitro e já nasciam órfãos de mães. Com o desenvolvimento da punção folicular, que nós vimos no trecho do livro, os óvulos tinham sua origem conhecida, porque eram retirados de vacas vivas. Nós temos agora, à esquerda, um embrião e à direita, um óvulo. Vamos de novo para a esquerda. O embrião é um conjunto de células e cada célula contém toda a carga genética do indivíduo que ele geraria. Depois de ficar 5 dias no laboratório, em ambiente adequado, suas células são individualizadas ou separadas. Aqui, o óvulo passa por um processo de maturação e depois é enucleado, ou seja, é retirado o núcleo que contém sua carga genética. Uma das células do embrião é utilizada para preencher o óvulo enucleado. Depois de passar por um processo chamado de eletrofusão, o óvulo se transforma em outro embrião. O novo embrião, como vimos no livro, pode ser congelado ou transplantado para uma mãe de aluguel com todas as características genéticas do embrião que forneceu a célula. O bezerro também não herda nenhuma característica genética da mãe de aluguel. Edivalson, com a Dolly, o processo foi o mesmo? Olha, com a Dolly, o processo foi semelhante ao da Vitória. Só que com a Dolly, eles preencheram o óvulo com uma célula mamária. Nós vimos que, no caso da Vitória, foi uma célula embrionária. Portanto, a diferença foi essa. E de uma ovelha adulta, no caso da Dolly. E quais as vantagens da clonagem? Uma das vantagens
da clonagem é que ela já pode ser utilizada, tanto a clonagem quanto outras técnicas que já foram desenvolvidas, já podem ser utilizadas na preservação de animais em perigo de extinção, animais domésticos. Porque a Embrapa tem um projeto de preservação de animais domésticos em perigo de extinção. Talvez no futuro essas técnicas possam ser adaptadas até para animais silvestres. Mas no momento ela já pode ser utilizada na preservação de animais domésticos em perigo de extinção. Além, é claro, do aumento de carne, de leite, né? Da melhoria do rebanho brasileiro, porque você vai trabalhar com um material genético que você vai escolher, um material de elite. Gostaria de agradecer a presença do técnico da Embrapa, Edivalson Bezerra Silva, pelas informações prestadas. Eu é que agradeço. E se você quiser adquirir o livro, você pode acessar a página da Livraria Virtual da Embrapa pelo endereço www.sct.embrapa.br ou pelos números de telefone, fax ou endereços que vão aparecer na tela.